Olá, galera, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela de História. Eu tô fazendo esse vídeo porque alguns alunos não conseguiram participar da live que a gente teve hoje, né? O sétimo ano A foi no período da manhã e o sétimo ano B agora no período da tarde. Então, como a gente teve alguns alunos que não conseguiram assistir, eu vou gravar esse vídeo para vocês que quiserem assistir depois, quando chegar em casa, o pai, a mãe, vai ficar disponível no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, Gabriela de Mello. Depois, se vocês quiserem, por favor, deixar um curtir e um seguir, que sempre quando tiver essas lives eu vou gravar e vou colocar lá, para os alunos que não conseguirem entrar pelo centro de mídias, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje, ela falou sobre as máscaras africanas, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês a apresentação de tela, para vocês verem. Só um minutinho. Vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem, tá? Só um minuto. Isso. Eu vou apresentar aqui, então, o PowerPoint, tá? O PowerPoint que foi usado na aula de hoje. Tá bom? Então, assim, o PowerPoint que foi usado na aula de hoje foi esse, tá? Então, ele fala sobre o tema Máscaras Africanas, Beleza, Magia e Importância e aborda a habilidade EF07H102. Identificar conexões, interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. A competência que vai ser trabalhada com essa habilidade é a competência conhecimento, número 1, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula, a gente retomou um pouquinho o termo patrimônio cultural, tá? Então, o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma pequena comunidade, como, por exemplo, a arquitetura, as festas, as danças, música, manifestações populares, a arte, a culinária e entre outros, tá? Então, como a gente vai citar aqui um pouquinho o uso de máscaras pelos povos antigos, ela entra aí como um patrimônio cultural dessa sociedade. A atividade que vocês têm para fazer essa semana, do dia 17 ao dia 24 de junho, ela está aí na apostila na página 40. Então, na apostila de História, na página 40 do sétimo ano, vocês encontram aí essa imagem. A imagem 1 é uma máscara africana e ela pertence a uma sociedade chamada Gélide, tá? É uma agremiação feminina secreta dos povos iorubás. Os iorubás viviam aí na antiga, onde hoje é a Nigéria e Benin, tá bom? Foi feita de madeira e possui traços femininos. Essa máscara era usada por homens durante rituais como dança para abordar temas da vida cotidiana. Hoje ela se encontra aí no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A imagem 2, que vocês estão vendo aí na tela, ela é uma máscara de jade, tá? Ela foi encontrada no sítio arqueológico de Tikal, no Guatemala, e ela é datada do ano de 527 a.C. Ela representa um governante maia. Se vocês olharem aqui em cima, ó, nessa parte, a gente tem como se fosse uma ave. E essa ave, ela simboliza o deus maia, o deus do chocolate, tá? Ela é uma máscara fúnebre e ela servia aí para proteger o seu nobre, o nobre que usava essa máscara, tá? Então, ela era utilizada aí no ritual fúnebre. Quando alguém falecia, eles colocavam aí essa máscara numa pessoa de grande poder, em um nobre. As máscaras africanas, ela passa beleza, magia e ela tem uma grande importância, tá? Qual que seria essa grande importância? Então vamos lá. Durante muito tempo, as máscaras foram vistas pelos colonizadores europeus como peças exóticas, exibidas como curiosidade nos museus ou nas residências de viajantes ricos. Então, quando os povos europeus começaram a vir para a América ou para a África e encontravam essas máscaras, eles levavam elas como se fosse um artigo exótico. Já para os africanos, contudo, elas têm um significado muito importante, um significado espiritual e religioso.
e desde tempos remotos são usadas em celebrações de nascimento, rituais de iniciação, colheitas, funerais, casamentos, preparação da guerra, para curar doentes ou em outras situações. O uso dessa máscara é uma característica do povo da África subsaariana. É a região que fica aí ao sul do deserto do Saara, tá? Fica abaixo aí do deserto do Saara. Um povo pode ter dezenas de máscaras diferentes e entre os numerosos povos do continente africano, elas variam em estilo, tamanho, material utilizado, uso e significados. A máscara africana é dessa forma importante elemento de identidade cultural de cada etnia, atestando a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural africano. Então, na atividade da página 40, nós temos duas máscaras. A máscara 1, que fazia parte aí da sociedade Gélide, do continente africano, e a máscara 2, que fazia parte aí dos povos maias, né, do atual Guatemala, que era aí no nosso continente americano, tá? Então tem aí as perguntas para vocês responderem na apostila. Qual é o nome do objeto presente nas máscaras? Nas imagens, desculpa. Então, o nome do objeto é máscara 1 e 2. Qual povo produziu? Fácil, né? A gente acabou de falar. O povo que produziu a máscara 1, da imagem 1, foi os povos aí da sociedade Gélide do continente africano. Quem foi que produziu a imagem 2? Aí vocês vão colocar aí. Povos que viviam em Tikal, Guatemala, sociedade maia. Tudo bem? Então, são dois povos em dois continentes diferentes. Um na África e o outro aí na América. Tudo bem? Continuando, o exercício da página 40. Quais foram os materiais utilizados? Então, a gente viu, né, que o material utilizado para fazer a imagem 1, vamos voltar lá na descrição. O material que foi utilizado para fazer a imagem da máscara 1 foi aí a madeira, tá? Por que madeira? Porque os povos que viviam aí na região da África subsaariana, eles tinham aí o contato com grandes plantações de árvores, tá? Então, essa máscara, ela foi feita aí de madeira. Essa segunda máscara, ela foi feita de jade, tudo bem? Isso que vocês vão responder aí na tabela. Quais são as características mais marcantes do objeto? Nessa característica mais marcante, vocês vão responder com as palavras de vocês, aquilo que mais chama atenção em cada máscara para vocês, tá bom? O que faz mais destaque nessas duas máscaras. Próxima pergunta. É possível encontrar um simbolismo? Então, se vocês olharem na máscara 1, ela simboliza aí a presença de uma mulher, né, um rosto feminino. E na máscara 2, ela tem sim um simbolismo, a presença aí desse pássaro que representava o deus do chocolate. Lembrando que os povos que viviam aqui na América, eles eram politeístas, tá? Eles tinham a crença aí em vários deuses. A próxima pergunta. Qual função social o objeto pode ter exercido na sociedade que o criou? Explique, tá? Então, a gente viu que nas duas sociedades, tanto a sociedade africana quanto a sociedade americana, eles tinham aí uma grande importância porque ela era utilizada em rituais, em danças, tá? Então, vocês vão colocar com as palavras de vocês qual pode ter sido a função social que cada uma dessas exerceu na época. Tudo bem? Logo depois, abaixo da tabela, na apostila de vocês, na página 41, nós temos aí a pergunta 1.2. Então, tá lá. As máscaras são expressões que podem ter usos e sentidos artísticos, culturais e religiosos, dependendo da sociedade do lugar onde estão inseridas e foram criadas. A partir dessa afirmação, faça o que se pede. Letra A. Pesquise sobre o uso de máscaras em diferentes culturas, além daquelas mencionadas anteriormente. Faça os registros em seu caderno. Então, aqui, gente, vocês vão registrar outros povos que utilizam aí na sua cultura as máscaras, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vários povos antigos, antes da chegada dos europeus na América, tinham na sua cultura o uso das máscaras, como, por exemplo, os povos astecas, os olmecas. Então, vocês vão pesquisar
quais são os outros povos que utilizam esses tipos de máscara, tá bom? E por fim, a gente tinha a questão B. A questão B está assim: a partir dos conhecimentos construídos com a pesquisa da atividade anterior, confeccione uma máscara utilizando materiais recicláveis. Aqui, gente, é assim: se você tiver em casa papelão, um jornal, alguma coisa que você queira utilizar para confeccionar uma máscara, tinta, lápis de cor, vocês podem confeccionar. Pro, eu não tenho papelão, não tenho nada que eu consiga fazer uma máscara, não tem problema, tá? Vocês podem desenhar essa máscara no seu caderno. O que eu preciso que vocês coloquem, tá? Lembre-se, você deve enfatizar a característica cultural da máscara que foi escolhida por você e deve fazer um texto explicando essa máscara. Quem utilizava, da onde você pesquisou, que povo que utilizava esse tipo de máscara. Tudo bem? Então, gente, a atividade de vocês é essa, tá? Para vocês fazerem. Deixa eu voltar aqui. Então, a atividade é essa para vocês fazerem, tá? Vocês têm aí até a semana que vem, dia 24, para me enviar essa atividade. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar, podem mandar um WhatsApp no particular, que a gente está à disposição, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui essa aula, tá? Se tiver alguma dúvida, se você não conseguiu participar da live, assista a aula com calma e me manda a dúvida no particular, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!